Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Que bom poder estar aqui mais uma vez nesta quinta-feira, dia de São João, dia festivo, dia alegre, dia em que também temos muita coisa a aprender com esse trecho do Evangelho, né? Que narra a passagem de São João, quando nasceu, tudo. E a gente tem algo a aprender com isso. Então nós vamos estar refletindo um pouquinho sobre isso. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Completou-se o tempo da gravidez de Isabel e ela deu à luz um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel e alegraram-se com ela. No 8º dia, foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai Zacarias. A mãe, porém, disse: não, ele vai chamar-se João. Os outros disseram: não existe nenhum parente seu com esse nome. Então fizeram sinais ao pai, perguntando como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu: João é o seu nome. E todos ficaram admirados. No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram com medo e a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judéia. E todos os que ouviam a notícia ficavam pensando: o que virá a ser este menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele, e o menino crescia e se fortalecia em espírito. Ele vivia nos lugares desertos até o dia em que se apresentou publicamente a Israel. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É bom a gente lembrar que aqui pegou um trecho aonde já contava que a Isabel deu à luz a João e foram circuncidar e dar o nome dele. E conta aqui que a boca de Zacarias se abriu. Só que o trecho que conta onde ela fechou, que a língua dele prendeu, é logo mais no comecinho do Evangelho de Lucas, no capítulo 1. Aí vai contar a história de quando o anjo apareceu a Zacarias e falou que ele ia ter, a mulher dele ia ter um filho e queria pôr o nome de João. E Zacarias duvidou da palavra do anjo. Então o anjo disse a ele: ficará sem falar até o dia que o menino nascer. Então é bom a gente sempre na memória, as coisas de Deus, as coisas divinas, são sagradas e sérias. Nós não devemos duvidar, nós não devemos brincar, nós não devemos debochar. Por quê? Porque o castigo de Deus existe. Tem muita gente que usa dizer que Deus é só amor, que Deus é misericordioso, que Deus não castiga. Castiga sim, castiga porque nos ama, castiga porque Ele quer nos ensinar o caminho certo para que a gente possa seguir e fazer parte um dia junto dele. Olha para Moisés. Moisés foi o único homem que a Bíblia relata que conversou diretamente com Deus, através da sarça, do fogo. Ele não chegou a ver a Deus como homem, mas ele ouviu a voz de Deus e conversou com Deus. E ele, a pedido de Deus, conduziu o povo, bem dizer, 40 anos. Faltando pouquinho tempo para chegar na terra prometida, o que aconteceu com ele? Ele bateu a vara 2 vezes na pedra, duvidando que fosse sair a água. E o que Deus fez com ele? Você não entrará na terra prometida. O povo todo entrou, mas ele não entrou. Então veja bem, ou a gente tem fé, ou a gente é pagão.
Não existe o meio termo. Eu tenho fé, mas Deus precisa me mostrar, Deus precisa fazer isso na minha vida. Não. A gente precisa ser decisivo. A gente tem que ser o que é. Ou eu acredito ou eu deixo de ser católico. Não existe meio termo. Por isso que nós precisamos ter o conhecimento da palavra, aprofundar e vivenciar. Só assim a gente vai aprender a ter essa certeza. E por outro lado, a gente tem essa alegria do nascimento de João Batista e de festejar nesse dia o dia de São João. Interessante, eu já ouvi contar essa história, né? Eu vi contar por bocas de outro, não sei se isso é um fato real ou não, mas é até interessante. Hoje nós temos a facilidade muito grande de encontrar a casa de alguém, de uma pessoa. E João Batista, como ele já veio para anunciar a vinda de Jesus, então ele era um homem diferenciado, era um homem de Deus, ele era praticamente um sacerdote. Então todas as pessoas com uma certa dificuldade, com uma certa dúvida, vinham até ele para que ele pudesse trocar ideia, ensinar, muitas vezes, sei lá, uma oração, uma bênção. Por quê? Porque João Batista era o único que batizava as pessoas. Depois é que veio Jesus e que foram batizando através do Espírito Santo. Mas João Batista foi o primeiro homem que batizava as pessoas no rio. Então as pessoas vinham muito atrás de João Batista. Só que aqui ainda relata que ele morava numa região montanhosa. Então era difícil achar a casa dele por não ter um nome de rua, por não ter um número de casa, por não ter um nome de cidade. Então, como que fazia para localizar a casa de São João? Ele mantinha sempre uma fogueira acesa na casa dele, que o sinal daquela fumaça localizava o endereço da casa dele para que as pessoas pudessem achar onde ele morava, né? Então, por isso que hoje nós festejamos São João com fogueira, né? E aí entra toda aquela festividade de junho, desde Santo Antônio, São João e São Pedro. Mas veja só, João se destaca. Por quê? Porque João Batista veio para anunciar a vinda de Jesus. João Batista foi o primeiro homem a batizar as pessoas. João Batista era o discípulo mais amado de Jesus. Então, a amizade, a ligação que ele tinha com Jesus era muito profunda. E isso nos dá um incentivo para que a gente também busca essa intimidade com Deus através do Espírito Santo, através da palavra, dos seus ensinamentos. Aí nós vamos pegando o gosto pela palavra, o gosto de viver o Evangelho segundo os seus ensinamentos e colocá-lo em prática no nosso dia a dia, no nosso trabalho, com as pessoas que a gente convive. Principalmente agora, em meio a tanta dificuldade que a gente enfrenta, é aí que eu preciso mostrar se eu sou discípulo ou não, se eu professo a minha fé ou não, se eu sou católico ou não. Não existe mais ou menos nessa história. Então é preciso a gente ter essa decisão. É preciso a gente buscar a cada dia, a cada evangelho, a cada leitura que nos traz os ensinamentos, buscar aperfeiçoar a nossa espiritualidade. E cada vez mais a gente vai se santificando e trazendo esse amor de Deus para dentro do nosso coração, para que a gente possa viver esse amor com as pessoas que a gente mais ama e também com aquelas que a gente menos ama. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Por intercessão de Maria, nossa Mãe Santíssima, abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.